Notícias do Cruzeiro a partir de agora aqui no Rede Esportes com o Xará, com Emerson Pansieri. Sair de férias, o Cruzeiro começou a contratar. Que loucura, Xará. É verdade, Romano. Um abraço pra você, seja bem-vindo. Valeu. Novamente, nosso Emerson Romano aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Azul, um abraço pra todo mundo. O Cruzeiro que se prepara para esse duelo contra o Atlético Paranaense. E antes de entrar no mercadão da bola do Cruzeiro, Romano, deixa eu trazer uma informação de momento. O zagueiro Lucas Oliveira foi submetido a exames, fez a checagem também com o Departamento de Saúde do Cruzeiro e está fora do duelo contra o Furacão, pelo menos. Na sequência, depois tem Botafogo e tem Palmeiras. Mas o jogador já iniciou o tratamento na Toca da Raposa, um tratamento conservador. Não é necessário cirurgia, nada disso, um tratamento sem cirurgia. É uma lesão no tornozelo direito. E o próprio Pepa, na entrevista coletiva após o jogo ruim do Cruzeiro contra o Goiás, ele falou que errou, porque o Lucas Oliveira, a gente que estava no campo, eu estava atrás do gol, eu estava a poucos metros do Lucas Oliveira, Romano, dava para ver que ele estava se arrastando em campo, ele estava se arrastando, e aí, graças a Deus, não é uma cirurgia, nada disso, apesar dele ter ficado em campo, e aí o Cruzeiro vai ter que mexer na defesa. Volta o Neres de suspensão. O Neres, ele cumpriu a automática no jogo contra o Goiás. E acredito que possa ser uma chance também, que pode ser uma chance, melhor dizendo, para o Pepa colocar algum dos garotos que estão fazendo essa transição no Cruzeiro, que saem do sub-20 e vão para o profissional. Ele tem o Everton e ele tem o Juan Santos. Eu não digo no time titular, porque vai ser uma pressão lá em cima, lá embaixo no jogo contra o Atlético Paranaense. Lá no sul do Brasil, a gente sabe que a torcida é apaixonada, a torcida do Furacão vai empurrar esse time, não tem jeito. E aí, pode ser uma tendência de Neres. Só que tem uma garotada que tá treinando bem e tá pedindo passagem, Romano. O Juan Santos, por exemplo, me recordo no jogo que ele fez contra o Novo Horizontino no ano passado, é um jogador firme, é um jogador seguro, é um jogador que tem pedigree, né, DNA de bom zagueiro, que é o do Narciso, e chegou do Cruzeiro do Palmeiras, está esperando essa oportunidade. Tem o Everton, que já se recuperou daquela lesão no tornozelo. Então essa molecada, se o Cruzeiro não vai no mercado, que eu vou chegar daqui a pouco, contratar tá na hora de acionar esses meninos. Até porque você precisa de elenco. A gente tava brincando isso aqui agora, né, Lê? A gente tava brincando isso fora do ar aqui, você acabou entrevistando o Jackson Foma, né? Sim. E brincou com ele lá que precisa de elenco. Para um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro, é fundamental você ter elenco. E em algumas posições o Cruzeiro tem uma situação que é a seguinte: o cara não é tecnicamente muito valioso, não é rico tecnicamente, mas está fazendo bem a função. Uma hora ele volta a ser ele. Por mais que ele viva um bom momento, se ele tem limitação, uma hora essa limitação vai gritar, né? E tem algumas posições que realmente o Cruzeiro precisa, necessita, eu acho que precisa de mais força ofensiva, está contratando aí para posição de volante. Eu acho que são contratações pontuais, claro, dentro das limitações de orçamento que tem o Cruzeiro. Eu acho que está indo bem ao mercado. E zagueiro é aquele negócio, zagueiro e lateral, Léo, tem uma máxima no meio do futebol, né? E a gente que cobre, eu cobri clube muito tempo, o Xará sabe como é que é. Existe uma máxima que é: quem tem dois tem um. Quem tem três tem dois. Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Por quê? Porque uma hora ele vai se lesionar, ele vai sofrer suspensão e você vai ter que buscar uma alternativa no seu elenco. Acho que mais ou menos é o que o Pepa vai passar agora, né? Romano, eu quando veio a confirmação, já vi essa suspeita, né, o Pansi, do Lucas Oliveira ficar fora. Verdade. Mas eu já conversando com alguns torcedores do Cruzeiro na rede social, e muitos torcedores pedindo para que seja dada uma oportunidade para o Juan Santos. Né? Muito assim, o Neres fez um jogo bom contra o Vasco, mas o Neres também tem mais jogos ruins do que bons. O Juan Santos, existe uma expectativa muito boa nele. Agora, é muito difícil hoje, a própria crônica esportiva, a gente mudou nos últimos anos, porque antigamente Pansieri estava lá no dia a dia, então Pansieri viu os treinamentos.
Eu me recordo de antes, né, nos tempos do Emanuel apresentando a turma do bate-bola, eu de comentarista, conversava com eles quase todos os dias, né, Pan? Você viu o treino? Sim. Quem foi bem, quem foi mal, A gente não tem essa informação. Então fica uma expectativa de que eu confio, eu acho que o Pepa tem um discernimento bom para poder mexer no time do Cruzeiro, né? Eu gostaria de ver mais do Juan Santos. Só que o ideal seria, num momento que o time estivesse numa fase melhor, né? Um jogo teoricamente mais tranquilo. Mas Campeonato Brasileiro não tem jogo tranquilo. Então, vamos ver. O certo é que o Cruzeiro precisa de zagueiro. O Cruzeiro foi buscar o Matheus Pereira, o Cruzeiro buscou o Arthur Gomes, está chegando o Papagaio, o Cruzeiro pode ir no mercado também buscar um zagueiro. É uma situação meio complicada. E por falar em mercado, existe alguma movimentação com relação a isso, Xará? Ô Romano, o Cruzeiro, ele buscou sim algumas opções na zaga, né? Teve aquela sondagem ao João Basso, teve sondagem ao Rodrigo Caio, teve sondagem a jogadores para defesa. Mas o Cruzeiro chegou a um problema da questão dos valores, né? Os valores, como diz, né, tem aquela velha máxima nas redes sociais, né, os valores assustam. Uhum. E os valores assustam mesmo para a defesa. Hoje tá caro contratar um zagueiro. É por isso que, analisando, e aí eu tenho que pegar o contexto do que eu vi já de sub-20, do que eu vi de trabalho de base. Essa molecada para mim é agora a oportunidade, Romano, de pelo menos relacionar o atleta. Porque o Neres, eu não tenho dúvida, eu tô com o Léo e com a Lê aqui, eu acho que o Neres vai ser titular. Ao lado do Castan, beleza, volta de suspensão e vai ser o titular. Mas pelo menos leva o menino, porque se tiver uma eventualidade, como você fez a conta e quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, leva o menino para dar uma chance, pelo menos para sentir o cheiro do vestiário, da pressão da Arena da Baixada, para começar a ver a torcida do adversário fungando o cangote. Ganhar rodagem, né? Rodagem. Ganha rodagem assim, gente. Nós estamos no futebol há 500 anos. A gente sabe que é assim que o garoto vai se soltando. No jornalismo esportivo também é assim. Você começa fazendo as funções diferenciadas até pegar um microfone. Então, eu acho que é muito nesse sentido. O Pepa está analisando e vamos ver se essa garotada vai ganhar pelo menos uma oportunidade. Por que eu falo isso? Porque o Reinaldo está muito na cara que é pro pé esquerdo. Então ele é o reserva do Castan. E agora a lacuna abriu do pé direito, que é a do Lucas Oliveira. Então, vamos esperar como é que o Cruzeiro vai tratar esse assunto da defesa. E aí, tem até sexta-feira para trabalhar. Lembrando que o jogo mudou de horário, né? O Wellington Campos se informava, saiu das 6h30 e agora às 16h em Curitiba. Sobre mercado, Romano, a expectativa agora é da confirmação do Rafael Elias, né? O Rafael Papagaio, assinando com o Cruzeiro até dezembro de 2026. O jogador chegou ontem. O nosso Globão fez as imagens também para o nosso itatiaia.com.br, para o nosso YouTube, o Itatiaia Esporte, o canal de esportes que mais cresce no Brasil, né? Que é o canal da Itatiaia no YouTube. E a gente colocou ali a imagem do jogador, então fazendo exames para assinar esse contrato com o Cruzeiro até 26. E o Matheus Pereira, tá tudo certo com o jogador. Agora, Romano, eu conversei com uma pessoa que falou que ele pediu pelo menos 15 dias. Ele pediu pelo menos 15 dias para aprimorar essa parte física dele. Vinha treinando, fazendo atividades com personal em Portugal, estava fazendo, não ficou parado em hipótese alguma, mas até para encaixar nessa filosofia de trabalho do Pepa, pelo menos 15 dias, para que possa ficar à disposição do treinador celeste. É muito difícil quem trabalha... Aliás, não vou nem falar isso não, porque tem um professor de educação física aqui do lado. Isso. É muito difícil você trabalhar, né, Ale? Sozinho, com o personal... e chegar e ter o mesmo ritmo de um trabalho que é feito num grupo, num elenco, a preparação é diferente, né? Você não tem a dúvida disso, né? E aí o que é mais importante para mim no treinamento, depois que você tem um condicionamento físico mínimo, né? Você se aproximar das situações do jogo, né? Então você tentar reproduzir em treinamento aquilo que você vai ver no jogo. E aí as situações coletivas junto com o grupo, junto com o treinador, são fundamentais, né? Então... acho que esse período de transição, de adaptação, de conhecer mesmo os companheiros, o que pensa o seu treinador, vai ser muito importante. É claro que existe uma ansiedade muito grande, mas você tem que colocar o atleta, por mais rico que ele seja do ponto de vista técnico, quando ele estiver preparado, tanto fisicamente, né, como taticamente, né, o que o treinador quer, exige do grupo e principalmente dele. Eu ouvi